E na quinta-feira também a gente já fala assim, de Zeus a Deus. Essa parte aqui é uma parte polêmica, não é, Simone? É bem polêmica, né? Fazendo ali uma análise, né, dessa lição, que ela vai nos revelar, né, nessa semana, na quinta-feira, vem falando sobre a rejeição, né, dos deuses cruéis, que surge a percepção humana da divindade distante, né, assim como nós já falamos, das criações, né, que vão surgindo, né, no decorrer, as vingativas, né, e as indiferenças, e que traz ao ser humano alguns sofrimentos, né? Sim. E aí, quando a gente olha para o Deus Criador, aquele que nos fez, aquele que nos projetou, aquele que teve toda a preocupação de nos criar, mostra um Deus diferente, né? Um Criador diferente. Eu até coloquei assim, pois ele revela como ele é justo e amoroso, comprometido com a criação. Ele não só nos criou e deixou para lá, não, ele nos dá a oportunidade de caminharmos juntos, né? De estar conosco juntos, construir né? junto. De construir junto. Exatamente. Jesus, ele é o Criador e ele dá a oportunidade de nos aproximarmos dele. Não é, vamos usar uma expressão aí, eu plantei essa plantinha aqui e deixa ela crescer aqui sozinha. Não, ela não vai crescer sozinha, ela vai morrer, porque ela precisa do quê? De um cuidado, né? Ser ali regada, ser ali cultivada. E Jesus, ele nos mostra essa ideia, que ele nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele. E aí eu até coloquei um pouquinho mais assim, ele nos dá a oportunidade de sermos protagonistas realmente dessa história. Somos o filho do Criador, né? Então, assim, não é somente o pai, nós também somos importantes. E aí eu trouxe também a questão do caráter de Deus, né? Que nos revela o amor, o serviço, né? E também o sacrifício. Desde da formação, né, de cada um de nós no ventre de nossa mãe, nós vemos aí o cuidado de Deus para conosco. Então não é qualquer um. Ninguém deixa de se preocupar com algo, mas está se preocupando com alguém, algo especial, né? E Deus, ele é um Deus de amor e misericórdia, né? Então, essa lição de quinta-feira vem falando sobre a boa notícia. Não é apenas que Deus existe, a boa notícia é que Deus existe e que o nome dele é Jesus. Né? Ele tem um nome e um sobrenome. Exatamente. E a Deus da Bíblia é um Deus que não se afasta. Não. É um Deus que ele se aproxima. Ele se aproxima de mim, né? Aproxima de você. Sabe o que chamou a atenção na quinta-feira? Dois pontos. Tem gente que talvez foi pelo caminho aí da descrença, sim, porque ele estudou, né? Encontrou ali dentro do que ele entende como ciência, não cabe Deus. A pessoa que estudou muito fala, olha, não dá mais, eu acho que não existe mesmo. Só que a maioria não é isso. A maioria vai para a descrença por outro motivo. Ele olha assim, um pastor assim, dando um exemplo terrível. Líder religioso, né, imagina, e infelizmente na mídia tem casos incontáveis. Ele olha e fala, não, Deus não pode existir. Se Deus existisse, não ia ter um comportamento desse. Exatamente. Aí ele vê na história como que era Zeus, como que era os outros deuses da antiguidade. Fala assim, olha, esses deuses aí parece que são um humano piorado, de ciúme, faz maldade, com raiva. Exatamente. Aí ele sabe o que ele faz? Ele fala, quer saber, não tem sentido. Os líderes religiosos só fazem besteira. Ele já vai nivelar por baixo, né? Os deuses que aparecem por aí é um mais louco que o outro. Nada bate. E é o que a gente comenta na lição de hoje, né? Deus, o nosso Deus, na qual nós cremos, ele é um Deus que ama. Os deuses da antiguidade eram um Deus punitivo. De punições. As pessoas seguiam por medo. Agradavam o Deus deles, faziam sacrifício por medo, para não ser penalizados. Sim. E o nosso Deus não. O nosso Deus, ele quer que a gente esteja ao lado dele pelo amor, né? Pessoal também. Então, aí quando vem essa ideia de que surge um Deus que ama, um Deus que cuida, aí eles falam, não, como que eu vou acreditar? Não sei, né? Igual hoje na lição. Se Deus tivesse Jesus, se a gente tivesse a oportunidade de Jesus estar aqui hoje, como que seria, né, Fábio, a nossa aceitação? A gente iria sentar e ouvir? Ou eu iria recusar? Porque as características que ele me oferece hoje é muito sobrenatural de eu acreditar no que está acontecendo no mundo. Verdade. Né? Uhum. Então, quando eles iriam adorar esses outros deuses, fazer um sacrifício, né? Moloque,
Moloque, né? Uhum. Que ele pediu o sacrifício das crianças. E aí quando se vem para o nosso Deus, né, que é o Deus verdadeiro, dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, aí isso é contraditório. Totalmente. Né? Não é? E aí como é que fica a cabeça de uma pessoa assim? Aí que entra também as artimanhas do inimigo, que usa desses recursos para desacreditar. Então ele vai apresentar, olha só, esses deuses aqui, isso não faz sentido. Olha só, esses membros de igreja, que quando alguém erra, se for um líder, vai estar na mídia. Isso que você está falando é extremamente importante, porque ser um líder religioso hoje tem um peso 2. Porque assim, se você pega um assassino e o assassino vai ali e comete algum crime, você fala, é um bandido mesmo. Agora, imagina um pastor de igreja, ou um padre, ou um líder religioso, vai e, sei lá, aliciou uma criança, um exemplo. A gente se choca ainda mais. Por quê? Porque por trás tem algo que é de um Deus bom. E como algo que é de um Deus bom se torna ruim? E serve de munição para a pessoa confirmar o ateísmo dele. Exatamente. Pessoal, por isso que eu não vou na igreja, viu? Solta... Só tem coisa errada na igreja. Mas eu falo, pra mim, eu resolvi isso pra mim, sabe como? Quando eu olho que Jesus Cristo, os seus apóstolos, houve traição ali entre eles, eu já percebo claramente que esse comportamento danoso é um padrão humano. E nem, até mesmo as pessoas que têm proximidade com Cristo estão sob risco de cair. Você veja, Judas caiu e não conseguiu se levantar, né? Se matou. Exatamente. Pedro caiu e seguiu. O próprio Paulo. Então, Paulo também. Exatamente. Então, se a gente vai se hoje acontecer com pessoas que a gente conhece essa queda, a gente vai ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Peraí, pessoal. E até na lição ainda diz assim, né? Que quando Adão e Eva pecaram, né? Se fossem outros deuses, talvez iriam se recusar a aceitá-lo novamente. Mas Terminava, Deus não vai estar junto. Porque, na verdade, de Zeus a Jesus, o que significa? Que vem, do meu ponto de vista, tá? Que vem do Deus de sacrifício para o Deus que foi sacrificado. Exatamente. É o meu ponto de vista. Sim. Sensacional. Sobre a lição. Não, sim.